Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Gabriele Freitas, da equipe de Biologia do curso alternativo, também faço parte aí da equipe da direção. E estou aqui pela primeira vez para ministrar um conteúdo para vocês, que é a herança ligada ao sexo. Bom, a herança ligada ao sexo é um dos assuntos que fazem parte do conteúdo de genética, e ele é muito importante porque ele também costuma cair no teu Enem. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa aula. Vai ser uma aula bem rapidinha, né? A gente vai dar apenas uma visão geral para vocês do que é herança ligada ao sexo ou herança sexual. Prestem atenção. Se tiverem dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo ou pode mandar lá no grupo do Telegram, que com certeza eu vou responder para vocês. Curta esse vídeo também, assistam várias vezes até vocês entenderem. E bora lá, né? Sem mais delongas. Bom, quando a gente fala de herança ligada ao sexo, a gente está falando de herança, né? Não é de dinheiro, claro, obviamente. Mas a gente está falando de herdar alguma coisa, né? Então, herdar está relacionado ao teu material genético, né? Lembra que a gente é formado pela união do material genético do nosso pai com a nossa mãe. Então, isso tem aí, né, algumas heranças que a gente vai herdar deles. Agora, quando essas heranças elas estão ligadas aos cromossomos sexuais, a gente está falando de heranças ligadas ao sexo ou heranças do sexo, tá bom? Então, bora lá. O que a gente vai abordar nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje, a gente vai abordar alguns padrões de herança que eles são comuns aqui na herança ligada ao sexo. Não são só esses, mas esses geralmente são que costumam mais cair. Que é a herança ligada ao X, a herança ligada ao Y e a herança influenciada pelo sexo. Aí tu já te bugou, né? Já tá falando de X, de Y, parece matemática, mas não é. Lembra que aqui, na herança ligada ao sexo, a gente está falando de heranças, de genes, de características que são herdadas, que estão presentes lá nos nossos cromossomos sexuais, que são o X e o Y, ok? Então, bora lá. Bora lembrar um pouquinho desses cromossomos aí sexuais. Bora lembrar, na verdade, um pouco sobre cromossomos, né? Os cromossomos, eles vão ser as unidades que vão conter o teu material genético, né? Que vão conter os teus genes, que vão conter as tuas características, que faz com que tu seja exclusivo aí, né? Todo bonito, poderoso, parará, parará. Então, os cromossomos X e Y, eles são os cromossomos sexuais, né? Lembra aqui, ó, eu tenho aqui toda a constituição do nosso material genético, todos os nossos cromossomos. Aqui a gente chama isso aqui de cariótipo. Ao todo, a espécie humana ela vai possuir 46 cromossomos, sendo que o último par, que é o par 23, né? Lembra que esses cromossomos eles sempre estão aos pares, e eu vou chamar isso de cromossomos homólogos, né? Um processo que vai acontecer lá na meiose, né? Um processo da divisão celular, onde o cromossomo que vem do teu pai se pareia com o cromossomo da tua mãe, ou vice-versa. Então, esse último par aqui, ó, que está até ampliado aqui nessa imagem do lado, é o par 23. Pode ser formado por cromossomos somente do tipo X, se for biologicamente do sexo feminino, ou X e Y, se for biologicamente do sexo masculino, ok? Então, quando a gente fala de herança sexual, aí a gente vai trabalhar sobre essas características que são comuns ao cromossomo X e características que são exclusivas do cromossomo Y. Mas bora lá lembrar que também a gente tem regiões de igualdade, que a gente vai chamar de regiões homólogas, tanto do cromossomo X quanto do cromossomo Y. E são essas regiões que eu chamo de regiões homólogas, que elas vão se emparelhar, né? Suas extremidades lá durante a meiose. Então, tanto o teu cromossomo X ou o cromossomo Y, ele vai ter aqui, ó, regiões de igualdade, em qual que eles vão ter os mesmos genes, as mesmas características e coisa e tal. Então, aqui, essa região ela é chamada de região homóloga entre X e Y, tá? Região homóloga, lembra disso. Por quê? São características aqui, são genes iguais. E elas que vão se emparelhar durante a meiose. Ok?
Porém, o X, tá vendo essa parte rosa aqui? Ele tem uma parte que é exclusiva dele. E é aqui que vai ter herança ligada ao X. Os padrões de herança ligados ao cromossomo X. Então, algumas características como daltonismo, hemofilia, que com certeza tu já ouviu falar alguma vez na tua vida, elas são tipos de padrões de herança ligados ao cromossomo X. Porque essa característica está aqui nessa parte, que é exclusiva do X, ok? Já que o Y também ele tem uma região que é própria, que é só dele. Essa região é chamada de região não homóloga entre X e Y. E aqui também eu vou ter padrões de herança que são comuns a essa região. Aqui, esses padrões de herança eles vão ser conhecidos como heranças ligadas ao Y ou heranças restritas ao Y, tá bom? Então, lembra disso. Região homóloga são as regiões iguais, próprias entre os cromossomos X e Y, né, que vão se emparelhar durante o processo da meiose. Já essa região aqui que é não homóloga, olha aqui, ó, região azulzinha aqui do Y, é uma região onde não vai haver emparelhamento entre os cromossomos X e Y, tá bom? Então, bora lá. Sem mais delongas, vamos entrar aí nos padrões de herança. Eu tenho certeza que tu já ouviu falar de daltonismo. Daltonismo, ele é uma das heranças mais importantes e mais ligadas, né, a esse tipo de herança chamada de herança ligada ao X. E quando eu falo de herança ligada ao X, eu estou falando dos genes que vão estar situados nessa porção aqui do teu cromossomo X, tá? Do teu cromossomo. Como se fosse coisa, né? Então, bora lá. Ó, aqui nessa região própria do X, que é só comum dele, eu vou ter as heranças ligadas ao X. Então, aí, eu tenho genes que são exclusivos dessa região. Esses genes eles vão ser chamados de genes ligados ao X, por isso que a herança é ligada ao X. E a herança também é chamada de herança ligada ao sexo ou herança ligada ao X. Tá bom? O daltonismo, né, geralmente ele vai ser aí um distúrbio que vai acontecer por causa de mutações de genes dessa região, especificamente do gene D, ok? Então aí, essa característica, essa herança, ela vai afetar a percepção de algumas cores, como o verde ou o vermelho, tá? Mas não só essas cores. Quando essa característica é mais severa, geralmente a pessoa não vai conseguir definir nenhuma cor. Mas geralmente, né, a gente fala sempre do vermelho ou do verde, tá? Mas o que a gente precisa saber aqui no daltonismo? A gente precisa saber aqui no daltonismo como ocorre esse padrão de herança. Então, a gente precisa lembrar lá daqueles conceitos que o teu professor fica falando várias vezes para ti na aula de genética, que é o genótipo e o fenótipo. Lembra que sempre que eu falo de genótipo, eu estou falando de gene, né? De toda a tua constituição genética, de todos os genes que vão formar aí o teu organismo, tá bom? Quando eu falo de fenótipo, eu estou falando da expressão desse gene com influência também do meio ambiente. Então, o genótipo é o teu gene, né? Lembra que esses genes geralmente são representados por letra. E aqui, geralmente, a gente representa a letra de acordo com a característica. Então, aqui no daltonismo, eu vou ter qual gene? O gene D. E esse gene D, ele possui variações, né? Lembra das variações de um gene? É um alelo. Variações do mesmo gene são chamadas de alelos. Aqui, no daltonismo, eu vou logo te dizendo que ele é uma herança recessiva. Por que recessiva? O homem ou a mulher que apresentar esse alelo recessivo no seu genótipo, ele vai ser daltônico, tá bom? Então, bora olhar aqui esse padrão. Já vou logo te dizendo que sempre o Dzão, né, tu vai lembrar lá das tuas aulas, ele é a característica dominante, ou ele é o alelo dominante. E o Dzinho é o alelo recessivo. Então, o XDzão é o dominante e o XDzinho é o recessivo, né? Não vai te esquecer. Então, bora olhar aqui o genótipo e o fenótipo desse padrão de herança.
Falando do sexo masculino. O sexo masculino, ele vai apresentar apenas um cromossomo X. Então, se por sorte, né, entre aspas, por sorte, ele já vir com esse alelo recessivo para o daltonismo, que é o Dzinho, né, o XDzinho, automaticamente o fenótipo dele vai ser daltônico. Agora, se ele vier com um alelo dominante para essa característica, ele vai ser normal. A mulher aí, ela já vai ter uma diferença. Por quê? As mulheres possuem 2 cromossomos X. Agora, se ela for muito azarada e vier com os 2 alelos recessivos, né? Ela automaticamente também já vai ser bombardeada e vai ter o daltonismo, ok? Agora, se por sorte ela vier só com um, ela não vai ser daltônica, ou seja, se ela tiver o genótipo dela é heterozigoto, né? XDzão, XDzinho. Ela vai ser normal, mas aqui eu digo que ela é normal portadora. Por que normal portadora? Porque ela tem um alelo daltônico lá no genótipo dela, tá bom? Agora, se ela possui o XDzão e XDzão, ela é normal, ela não tem nenhum alelo para o daltonismo. Por que eu digo que isso, a questão de ser normal portadora é uma característica a ser considerada? Porque caso ela case com alguém que também possui esse portador desse alelo aí para o daltonismo, ela possivelmente pode ter filhos daltônicos, tá? Então, tu já sabe que o daltonismo, ele é um padrão de herança recessivo. Se você possui o alelo recessivo para o daltonismo, se for homem, automaticamente ele vai ter. Se for mulher, ela ainda tem uma chance, né? Ela precisa apresentar os dois alelos recessivos para ela ser daltônica. Agora, falando da herança ligada ao Y, aqui eu vou falar de heranças que são pertencentes aos genes dessa região não homóloga de Y. Bora lá voltar para o nosso cromossomo Y. Lembra da região não homóloga entre X e Y, que é essa parte aqui azul do teu cromossomo, onde eu vou ter genes que são específicos para o cromossomo Y? É aqui que vai acontecer esse padrão de herança que eu chamo de herança ligada ao Y ou herança restrita ao sexo. Por que eu falo restrita ao sexo? Porque as mulheres não possuem cromossomo Y lá no seu genótipo, apenas os homens. Então, aqui um exemplo muito conhecido de herança ligada ao Y, que hoje em dia já se tem uma grande discussão se é ou não, é a hipertricose auricular, né? Esse crescimento exacerbado de pelos ao redor da orelha. Então, aí a hipertricose auricular, ela ainda é considerada uma herança ligada ao Y, embora se outras pessoas questionem, tá? Mas o que é aqui rigor na herança ligada ao Y? Nesses genes que são comuns a essa região não homóloga de Y. É que na herança restrita ao sexo verdadeira, todo homem afetado é filho de um homem também afetado. E todos os seus filhos serão afetados. E as filhas serão normais, né? Parece uma receita de bolo. E faça isso, faça aquilo, parará, parará. Então aqui é regra. Todo homem que tem uma herança ligada ao Y, restrita ao Y, o seu filho, consequentemente, vai apresentar. E os filhos dos seus filhos também. As filhas jamais, tá? Então, quando tu te deparar aqui com esse heredograma, que é essa imagem aqui, né, que representa essas gerações, esses casamentos, se um homem que apresenta essa característica para apresentar a hipertricose auricular tiver, todos os seus filhos também terão. E, consequentemente, também os filhos dos seus filhos terão. Sim, é regra. Se tu vê isso aqui numa prova, consequentemente é uma herança ligada ao Y. Tá bom? E, por último, a herança influenciada pelo sexo. Aqui na herança influenciada pelo sexo, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Por quê? Vai ficar um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que tu vai entender. Aqui na herança influenciada pelo sexo, ela vai ser caracterizada pela variação de dominância e recessividade de alelos em função do sexo. Calma aí, não entendi nada. O que vai acontecer aqui? Lembra que lá no daltonismo, tanto a mulher
como homem, se eles tiver um genótipo recessivo, eles vão ser daltônicos? Aqui na herança influenciada pelo sexo, isso pode variar. Um alelo ele pode ter um efeito dominante em um sexo e pode ter um efeito recessivo em outro. Um exemplo muito comum de herança influenciada pelo sexo é a calvície. A calvície, né, que é caracterizada por essa forma de alopecia, essa forma de perda de cabelo, de perda de pelos corporais, tanto na região da cabeça e em outras partes do corpo, de forma gradual, que com o tempo, né, com o avanço também da idade, ela vai se acentuando até a perda total de cabelo. Lembrando que a calvície ela é também uma herança genética, mas também ela pode ser acometida, né, pode ser, acontecer essa calvície por conta de outros problemas que não necessariamente sejam genéticos, sejam hereditários. Pode ser por outros fatores metabólicos, de alimentação, de saúde, por outras doenças. Tá ok? Então, a calvície ela é um exemplo de herança influenciada pelo sexo. Por quê? Tu vai entender melhor agora. Bora olhar aqui o genótipo desse padrão de herança. Aqui tu precisa ter muita atenção. Lá eu estava falando de desão, desenho, né? Lá no daltonismo. Aqui não. Aqui os alelos para o genótipo da calvície, eles são dois. O C1, que é a pessoa apresentar a calvície, e o C2, que é para ela não apresentar a calvície. Se o homem ele possui os dois alelos para a calvície, ou seja, se ele é dominante, ele vai ser calvo. E a mulher também ela vai ser calva. Então aqui eu já tenho um padrão de dominância. Mas se o homem apresentar um único alelo também da calvície, ele vai ser calvo. Então, aqui no homem, essa característica ela é dominante. E na mulher, não. Na mulher, ela já vai ser apenas recessiva. Ela precisa possuir os dois alelos para ela poder ser calva. O homem, se ele possui um alelo, ou os dois, ele é calvo. Agora, se o homem ou a mulher possui os dois alelos para não calvície, que é o C2, eles não vão ser calvos. Então, tu consegue observar que dependendo do alelo que ele vai apresentar, esse alelo ele se comporta de uma forma diferente. Nos homens, ele é uma característica dominante e nas mulheres, ele é uma característica recessiva. Ela vai precisar apresentar os dois alelos para ela poder ser calva. Tá bom, gente? Então foi essa a nossa aulinha, né? Até demorou um pouquinho mais do que esperado, mas eu espero que vocês entendam. Se vocês tiverem dúvida, já falei, pode me procurar os professores de biologia, que com certeza a gente vai te ajudar, tá bom? Então, desde já, muito obrigada de coração para vocês. Espero que vocês fiquem bem, assistam as aulas do cursinho. E um beijo grande para vocês. Tchau!